Hay presencia de Dios en la casa. Existe presença de Deus na casa. Tome asiento 5 minutos. Coloque-se aí assentado por 5 5 minutos. minutos só. 5 minutos. ¿Por qué esta adoración? Por que desta adoração? Porque había un momento donde Nehemías Havia um momento onde Neemias estaba bien. estava bem, Ontem apóstolo falou como o apóstolo falou el día de ayer no dia de ontem, que Nehemías estaba bien, tenía su lugar cómodo, que Neemias estava bem acomodado, tenía su comida, tenía su bebida, tenía Tinha- su ropa, tinha comida, tinha bebida, tinha sua tenía su roupa, trabajo, tinha o seu Ele estava trabalho. bem. Ele estava bem, pero algo estaba incomodando su vida. mas algo lhe incomodava. Y lo que incomodaba a Nehemías era su llamado. E o que incomodava Neemias era justamente o seu chamado. ¿Cuántos creen que tenemos un llamado específico de parte de Dios? Quantos creem que nós temos um chamado específico da parte de Deus? Cinco manos se levantaron. 5 mãos se Voy a levantaram. voltar a repetir. Eu volto a repetir. ¿Cuántos creen que tienen un llamado específico de parte de Dios? Quantos creem que tem um chamado específico da parte de Deus? El problema es cuando nos acomodamos, O problema é quando nós nos acomodamos, cuando estamos cómodos. estamos cômodos. El peor problema de un cristiano es estar cómodo. O pior problema de um cristão é estar cômodo. Pero Nehemías se sentía incómodo. Mas Neemias se sentia Él incomodado. tenía todo para estar cómodo, Ele tinha tudo para estar cômodo, pero no estaba cómodo. mas não estava acomodado. Porque el llamado lo estaba despertando. Mas o chamado lhe estava despertando. Yo creo que en esta noite Eu creio que essa noite você vino a este lugar você veio nesse lugar porque hay un llamado que se tiene que despertar. que é um chamado que você tem que despertar. Gracias, gracias. Obrigado. Hay un llamado que se tiene que activar. Há um chamado que se tem que ativar. Nehemías podría haber ficado en ese lugar muchos años más, Neemias podia ter ficado nesse lugar muitos anos mais, pero él nunca hubiera sido feliz. mas nunca tinha sido feliz. Porque la verdadera felicidad, lo falaba el día de ayer la pastora, Porque a verdadeira felicidade, como falava ontem a pastora de 73 años de a convertida, pastora de 73 anos de convertida. la verdadera felicidad es estar dentro de los propósitos de Dios. A verdadeira felicidade é estar dentro dos propósitos de Deus. Y hubo un momento en la vida de E Nehemías, teve um momento na vida de Neemias, como en esta convención va a haber un momento, como nessa convenção vai haver um momento, un clic, clique, donde algo termina aonde algo termina y algo e comienza. algo começa. Yo creo que hay personas que vinieron a este lugar sin fuerzas. Eu creio que pessoas vieram neste lugar sem Muchas forças. personas cargadas, Muitas pessoas carregadas, cansadas. El cansadas. día de ayer el Señor me revelaba O dia de ontem o Senhor me revelava. y soñé a causa de eso E eu sonhei exatamente isso. que había personas que hasta quisieron quitarse la vida en estos meses, Teve pessoas que até tentaram tirar as suas próprias vidas nesses meses. pero vinieron a este lugar. Mas eles vieram neste lugar. Você no vino a este lugar porque tenía agendado venir a este lugar. Você não veio para esse lugar porque estava agendado para vir nesse Você no lugar. vino a esta conferencia por casualidad. Você não está aqui por Yo casualidade. no creo en las casualidades. Eu não creio em Los casualidade. que servimos a Dios no creemos en las Nós que casualidades. servimos a Deus não acreditamos em casualidades. Yo creo que Dios lo trajo a este lugar Eu creio que Deus te trouxe nesse para lugar que se termine un tiempo de desierto, para que termine um tempo de para que deserto, termine un tiempo de sequedad, para que termine um tempo de para que sequidão, termine el tiempo de para angustia, que termine um tempo de para que angústia, termine el tiempo de para tristeza, que termine um tempo de tristeza, para que termine el tiempo de para depresión, que termine um tempo de depressão, para que termine el tiempo de para que ansiedad termine um tempo de y ansiedade venga el tiempo del llamado. e venha um tempo do chamado. Hay alguien vivo aquí. Tem alguém vivo aqui? Hay un llamado que Dios ha colocado en tu Há vida. um chamado que Deus colocou sobre a sua vida. Y aunque pasen los años E mesmo que passe os y anos você se siga e escondiendo, você continue se el escondendo, llamado lo va a perseguir. o chamado vai te perseguir. ¿En qué momento Em que momento? la Biblia comienza a hablar de enemigos en el libro de Nehemías? A Bíblia começa a falar dos inimigos justamente no livro de Yo Neemias. le pregunto Eu a estou você, perguntando a você, ¿en qué momento la Biblia en el libro de Nehemías em que momento a Bíblia no livro de Neemias se comienza a hablar de enemigos? começa a falar dos inimigos? En el momento en que la fe se hizo viva. O momento em que a fé se fez viva. ¿Qué estoy diciendo? O que eu estou dizendo? Que hay una fe muerta Que tem uma fé morta y que hay una fe viva. e tem uma fé viva. No me mira así. Não me olhe assim. Está en la Biblia. Está na Bíblia. La Biblia fala, la fe sin obra. Entonces hay una fe que está Há uma fé que está viva, morta, morta, y hay una fe que está. e há uma fé que está viva.
Ah, vamos los de Vamos, Uberlândia. irmãos, me ajuda. ¿Qué pasa con los de Uberlândia? O que passa com os de Uberlândia? Hay una fe que está morta Há uma fé que está morta y hay una fe que está. e há uma fé que está. El problema es que muchas veces estamos viviendo la fe sin obra. O problema é que nós estamos vivendo muitas vezes a fé sem obra. Falamos de fe, Nós falamos de fé, pregamos de fe, pregamos sobre fé, cantamos de fe, cantamos sobre fé, pero no estamos viviendo la fe que estamos pregando. mas não estamos vivendo a fé que nós estamos pregando. En el momento que la Biblia comienza a hablar de fe viva, Em um momento que a Bíblia começa a falar da fé ¿qué es viva, fe viva? a fé viva, ¿Qué es fe viva? o que é a fé viva? La fe con obra. A fé com obras. Nehemías estaba orando Neemias estava en orando el secreto no secreto, 4 meses, 4 meses, orando. orando. La fe comenzó a incrementar, A fé começou a preencher, a crecer, a crescer, a llenar, a encher, a multiplicar. a se multiplicar. Y de repente dice que le estaba llevando la copa al rey. E de repente diz que ele estava levando a copa para o rei. Él no faló nada. Ele não falou El nada. Espíritu estaba falando. O Espírito estava Y falando. el rey le pregunta, ¿por qué vos estás triste? E o rei pergunta: por que você está triste? Llegó el momento Chegou um momento en que la fe termine de estar encerrada em que a fé termina de estar fechada, para que comience a tener movimiento. começa a ter movimento. Yo necesito desafiar a Eu 4 o preciso 5, desafiar a 4 ou a 6 o 5, 7, ou talvez 6 ou 7, o 12 o 13 ou de esta 12 ou 13 noche, nessa noite. que se termine el tiempo de estar E se cerrados, termina um tempo de ficar fechado, de estar oxidados de estar se oxidando y comenzar a tener e movimiento. começar a ter movimento. La única manera para que el oxidado vuelva a tener movimiento A única maneira em que o oxidado possa voltar a ter movimento es a través del aceite. é através do azeite. ¿Cuántos tuvieron una bicicleta? Quantos tiveram uma bicicleta? Eu contei testemunho da minha bicicleta. Eu contei um testemunho Não da minha vou bicicleta. contar hoje. Não vou contar hoje. Mas essa bicicleta estava oxidada. Essa bicicleta estava enferrujada. ¿Y qué hice? E o que eu fiz? Le comencé a echar aceite. Comecei a lançar azeite. La única manera para que el óxido salga de nuestra A vida única maneira de que a ferrugem saia da nossa vida es el aceite del Espíritu Santo. é o azeite do Espírito Santo. En el momento en que la fe se activa, E no momento em que a fé se ativa, comienzan a acontecer cosas. começa a acontecer coisas. Por ejemplo, Por exemplo, el rey comienza a falar con el copero. o rei começa a falar com o copeiro. ¿Qué precisa? O que você precisa? ¿Qué necesita? O que você necessita? Y este hombre comenzó a pasar de estar encerrado E esse homem começa a passar de estar fechado a estar en movimiento. a estar em movimento. Una iglesia que está encerrada no es iglesia. Uma igreja que está fechada não é igreja. La iglesia de Cristo, la iglesia ungida por el Espíritu A igreja Santo, de Cristo, a igreja ungida pelo Espírito tiene Santo, que estar en movimiento. tem que estar em movimento. Yo no puedo estar de brazo cruzado escuchando una Eu não posso palabra. que estar de braço cruzado ouvindo uma palavra. Yo no puedo estar con mis manos en el bolsillo adorando a Eu não Dios. posso estar com minhas mãos nos bolsos adorando a Yo no Deus. puedo estar evangelizando con mi boca Eu não fechada. posso evangelizar com a minha boca fechada. Precisamos el movimiento del Espíritu Santo. Precisamos do movimento do Espírito Santo. Gracias, gracias, gracias. Obrigado. Voy a repetir esto. Eu vou repetir isso. Precisamos el mover del Espíritu Santo. Precisamos do mover do Espírito Santo. ¿Por qué el mover del Espíritu Santo? Por que mover do Espírito Santo? Porque sin el Espíritu Santo lastimamos, Porque sem o Espírito Santo nós reclamamos, ferimos. nós ferimos. Una persona sin Espíritu Santo cuando está detrás de un altar Uma pe- lastima. Uma pessoa quando está sem o Espírito Santo, ela machuca. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, quédense, Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: fiquem aí. vayan al lugar alto y quédense, no se muevan. Vão para outro lugar e não se movam. Esperen allí en el lugar alto, Hechos capítulo 2. Esperem ali no lugar alto, diz Atos capítulo 2. No se muevan, No se muevan. quédense quietos, Fiquem quietos. porque algo va a acontecer dentro de no Porque muchos algo vai días. acontecer dentro de alguns dias. ¿Por qué el Señor los mandaba que se queden encerrados? Por que o Senhor mandava que eles ficassem Porque fechados? hay un momento en que tengo que estar Porque encerrado, tem um momento de estar fechado, buscando la presencia, buscando a presença, creciendo en la fe del Espíritu crescendo na Santo. fé do Espírito Pero Santo. vendrá un momento. Mas virá um momento. Yo dije vendrá un Eu momento disse que virá um momento que la Biblia lo llama como el de repente de Dios. que a Bíblia chama de o de repente de Deus. Yo estoy convencido que en estos 50 días que quedan para fechar este año, Eu estou convencido que nesses 50 dias que ficam para fechar hay esse un de ano, repente de Dios que te va a visitar. há um de repente de Deus que vai te Se visitar. termina el tiempo de estar quieto Termina o tempo de ficar y quieto comienza el tiempo de hacer lo que
nunca hice hasta este tiempo. Começa um tempo que você vai fazer o que você nunca fez. Hay alguien vivo en esta Tem casa. alguém vivo aqui nessa casa? Dios está reclamando que te levantes. Deus está reclamando que você se Dios levante. está reclamando que comiences a ejecutar tu llamado. Deus está reclamando que você comece a executar o teu chamado. Y ahí estaba Nehemías, E aí estava de Neemias, copero de copeiro a ungido. a ungido. Fala con el que está al lado Fala com quem está do seu lado y diga así: e diga assim: se viene tu tiempo de promoción. vem o teu tempo de promoção. Se termina tu tiempo de copero. Se termina um tempo de copeiro, Fala para ele. Se termina tu tiempo de copero. Termina-se um tempo de copeiro Y se viene tu tiempo de ungido. e vem um tempo de ungido. ¿En qué momento la Biblia comienza a hablar de enemigos? Em que momento que a Bíblia começa a falar dos inimigos? Ya en el capítulo 2, Já no capítulo 2, versículo 10. versículo 10. Abra su Biblia rápido ahí. Abra donde sua está. Bíblia rápido aí. Vamos a compartir algunos versículos rápido. Vamos compartilhar uns versículos rápido. ¿Cómo se prega después del apóstol Como Clayton é que se antes? prega depois do apóstolo Cleiton antes? Es uno solo Espíritu Santo. Eu não sou o Espírito Solo Santo. Espíritu Santo. Nehemías capítulo 2, verso 10. Neemias 2, capítulo 2, verso 10. Você encontró. Se você encontrou, Eu leo en español. eu vou ler em espanhol. Pero oyendo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Disto ficaram sabendo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. No feche su Biblia. Não feche a sua Bíblia. En el momento No momento, cuando Nehemías y la fe quando Neemias e a fé se fusionaron, fizeram uma fusão, el enemigo se levantó por ahí. o inimigo se levantou por aí. No había enemigo hasta ese momento. Até nesse momento não tinha inimigos. Nehemías publicaba algo en Facebook Neemias publicava alguma coisa no y Facebook todos ponían me gusta. e todo mundo colocava curtir. Pero en ese momento Pois nesse momento todo cambió. tudo mudou. Empezaron los me enoja. Começaram o não gostei. En el momento en que la fe se activa en este hombre, No momento em que a fé se ativa nesse homem, se comienzan a levantar los enemigos. começam a se levantar os inimigos. Hay gente que no entiende por qué hay enemigos que se levantaron. Tem pessoas que não entendem porque os inimigos se levantaram. Yo necesito que usted comprenda esta Eu palabra. preciso que você compreenda essa palavra. Todo llamado tendrá enemigos. Todo chamado tem inimigos. Todo llamado tendrá tormentas. Todo chamado tem Todo tempestades. llamado tendrá problemas. Todo chamado tem problemas. Pero tranquilo, Mas fica tranquilo. porque el que nos llamó ha vencido todas las Porque o que tempestades. nos chamou, ele venceu as Venció tempestades. todas las tormentas. Venceu todas as tormentas. Alguien diga amén esa palabra. Alguém diga amém essa palavra. Versículo 19 del capítulo 2. Versículo 19 do capítulo Leo en 2. español. Leio em espanhol. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita y Gesem, el árabe. Oye ahí que comenzaron a multiplicarse. Olha aí que eles começaram a se Ya no multiplicar. eran 2 o 3, ya eran 4 o 5. Já não eram 2 ou 3, agora já são 4 ou 5. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Porém, Sambalate, Oronita, Tobias, os servos amonitas, Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Capítulo 4, Capítulo 4, verso 1. verso 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Ya eran más, ya se Já multiplicaban. está se multiplicando. Y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó? As pedras
pedras que foram queimadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribará. Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Verso 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, calavera más, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Mas ouvindo Sanbalat e Tobias e os arábios e as amonitas e os asdoditas, e que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. E ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Capítulo 6. Capítulo 6. Acompáñame, vamos a leer Biblia. Vamos ler Bíblia. No se me duerma. Não dorme. Que la profeta mayor está aquí escrita. Que o profeta maior está aqui escrito. Capítulo 6, verso 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Tendo ouvido Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que a este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Último versículo. Último versículo. Y enviaron a mí, verso 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Amén. Amém. Veía su Biblia ahí unos minutos. Yo quiero hablar en esta noche Eu quero falar nessa de algo que noite el Señor me estuvo ministrando en estos días, de algo que o Senhor esteve ministrando em mim nesses dias. de 5 tipos de ataques De espirituales. 5 tipos de ataques Que espirituais. todo filho que tem llamado Que todo filho que tem um chamado tendrá que pasar. vai ter que passar. Va a tener. Terá que No hay passar. alternativa. Não tem alternativa. Como dijo el apóstol hace un momento. Como disse o apóstolo no seu momento. Si no le dijeron que va a tener tormenta, Se não te disseram que você vai ter le tempestades, mintieron. então mentiram para você. Porque las tormentas van a venir. Porque as tormentas virão, Pero as tempestades virão. detrás de esa tormenta Mas atrás dessa tempestade, hay alguien que viene caminando en medio de las olas. tem alguém que vem caminhando no meio das ondas. Yo soy. Eu sou. Yo soy. Eu sou. No tengan miedo. Não tenha medo. El primer nivel es el desprecio. O primeiro nível é o desprezo. Desprecio significa considerar indigno o inferior, no dar aprecio o valor a algo o a alguien. Desprezo significa considerar indigno ou inferior, não dar o aprecio ou valor a algo ou alguém. ¿Qué significa esto? O que significa Que isso? lo primero que el enemigo va a hacer en contra de un hijo Que a primeira coisa que o inimigo vai fazer contra a vida de um filho es decir, você no vale nada. é dizer: você não vale nada. ¿Qué está haciendo? O que você está fazendo? Lo que usted está haciendo lo derriba una zorra, O dice que, en español. o que você está fazendo, uma raposinha derruba. El desprecio O desprezo, muchas veces hace muitas vezes ele que faz lo que yo que comience aquilo que eu começo, lo deje por la mitad. eu deixo pela metade. Por eso yo siempre prego esto. Por isso que eu sempre prego isso. Lo importante no es O empezar. importante não é começar. Lo importante es O permanecer. importante é permanecer. Empezar todos podemos empezar. Começar, todos nós podemos Cualquier começar. cosa se empieza, cualquier persona empieza todo. Qualquer pessoa pode começar tudo. Pero no todos están dispuestos a permanecer. Mas nem todos estão dispostos a permanecer. Porque
en el tiempo va a venir una demanda. Porque o tempo vai tirar uma demanda. Y no todos estarán preparados para soportar el peso de la E demanda. nem todos estarão preparados para suportar o peso dessa demanda. Por eso cuando Nehemías acepta el llamado Por isso que quando Neemias aceita o y chamado comienza a trabajar en el propósito de e Dios, começa a trabalhar no propósito de Deus, lo primero que el diablo le apunta es en el o desprecio. primeiro que o diabo aponta é o desprezo. El desprecio te saca del foco. O desprezo tira você do foco. El desprecio hace que você se sienta nada, O desprezo faz com que você se sinta um nada. que você no vale nada, Você não vale nada. que ninguém lo Que quiere. ninguém quer você. Pero somos filhos de Dios. Mas nós somos filhos de Deus. Éxodo 2:14 dice que cuando Moisés se mete en una pelea, Êxodo 2:14 diz que quando Moisés entra numa batalha, porque dice que él había defendido a uno de sus hermanos, porque diz que ele tinha defendido um dos seus irmãos, sus propios hermanos lo despreciaron os seus próprios irmãos o y desprezaram dijeron, você se cree juez sobre e nosotros. disseram: você acha que você é um juiz sobre nós? Moisés estaba comenzando o intentando comenzar su ministerio Moisés estava tentando começar o seu ministério. y la primera cachetada que recibe, E a primeira paulada que ele recebe. cachetada, Paulada? ah, Sim. así se fala, Eu sei, mesma coisa. la primera, Golpe. eso, palada, Paulada es el desprecio. é o desprezo. Para que você deje de hacer lo que comenzó. Para que você deixe de fazer aquilo que você começou. Misma cosa aconteció con David. Mesma coisa aconteceu com Davi. Dios le habla a Samuel Deus fala a Samuel: y ve a casa de Jessé a ungir a uno que yo te voy a decir. vai à casa de Jessé que eu vou te dizer quem você vai ungir. Viene el padre de David Vem o pai de y Davi le dice, anda a cuidar las ovejas. e diz: vai lá cuidar das Lo ovelhas. estaban despreciando. Estavam desprezando. Sus hermanos lo Os despreciaban. seus irmãos o desprezavam. Para que él no se sienta bien. Para que ele não se sentisse bem. Amado, a pesar del desprecio. Amado, apesar do Y desprezo, yo vengo a hablarle a los líderes también en esta eu noche. venho falar aos líderes também nessa noite. Porque el desprecio muchas veces golpea a los pastores, a los Porque ministros. muitas vezes o desprezo ele pega os pastores e ministros. Cuando você pasa tiempo con gente trabajando, Quando você passa tempo com pessoas trabalhando, pastores que sientan en su mesa, en su casa a discípulos pastores que têm uma mesa na sua casa e fazem discípulos, y los sientan y comen de su comida e eles sentam e comem da sua comida, y você invierte tiempo en ellos e você investe tempo neles. y lo que pasa después muchas veces son E despreciados o que acontece depois é que você é desprezado. y muchas veces eso machuca nuestro Isso corazón. machuca nosso coração. Pero yo vengo con una palabra de parte de Dios, Mas eu venho com uma palavra da parte de Deus. que el desprecio de algunos Que o desprezo de alguns no te quite del llamado de Dios. não te tire do chamado de Deus. Você no fue llamado al ministerio por la gente. Você não foi chamado ao ministério pelas pessoas. Você fue llamado al ministerio por Dios. Você foi chamado ao ministério por Y Deus. aunque haya personas que desprecian tu E mesmo que ministerio, haja pessoas que desprezam o teu hay ministério, un Dios que te cuida, há um Deus que cuida que de te você, guarda, que guarda que você, te blinda. que blinda você. Lo que muchas personas a veces no O entienden que muitas pessoas às vezes não entendem es que cuando un pastor dedica tiempo en é alguien, que quando um pastor dedica um tempo a alguém, le está sacando tiempo a los filhos del pastor. ele está tirando o tempo dos filhos do pastor. ¿Entiende lo que falo? Você está entendendo? Cuando un hombre o una mujer de Dios dedica tiempo para você, Quando o homem e uma mulher de Deus dedicam um tempo para él está você, sacando tiempo de su casa, ele está tirando o tempo da sua casa, de su tiempo de intimidad, do seu tempo de intimidade, para estar formando gente. para estar formando pessoas. Y muchas veces eso la gente no lo E às entiende. vezes essas pessoas não entendem. Pero en esta noche Mas nessa noite, vamos a cancelar todo desprecio vamos que cancelar todo o desprezo que haya sido lanzado en que contra tenha de sido su lançado contra a iglesia, sua igreja, de su llamado, contra o seu de su chamado, ministerio, contra o seu de ministério, su familia. contra a sua família. Yo quiero soltar esta palabra. Eu quero te liberar essa palavra. Você es muy importante Você para é Dios. muito importante para Deus. Mismo que la gente desprecie, Mesmo que as pessoas te desprezem, Dios no te desprecia. Deus não te Dios te despreza. aprecia. Deus aprecia você. Alguien diga gloria a Alguém Dios. diga glória a Deus. Segundo nivel, Segundo nível, difamación. difamação. Ay, ay, ay. Ai, ai, ai. Este es fuerte. Isso é forte. Difamación significa decir en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona, en especial cuando lo dicho o escrito es falso. Dizer em público e escrever coisas negativas e contra do bom nome, a fama e a honra de uma pessoa, em especial quando aquilo que está sendo dito e escrito é falso.
La difamación es un tipo de agresión A difamação é um tipo de agressão, tratando de que no comiences o desistas tratando de que você não comece ou você desista. lo que está por emprender de parte de Dios. Aquilo que você está para começar da parte de Deus. Génesis 37:8, Gênesis 37, los 8. hermanos de José, Os irmãos de cuando José, él cuenta su sueño, quando ele conta o seu sonho, lo despreciaron, os desprezaram, lo difamaron. difamaram. Es el segundo nivel, difamación. É o segundo nível, difamação. Você cree que va a ser importante, que es más que nosotros. Você acredita que você é mais importante do que nós? Hubo una difamación en contra de alguien que había sido llamado por Dios. Houve uma difamação contra alguém que tinha sido chamado por Deus. Y todos los que estamos aquí, amados, que tenemos E ministerio, todos nós que estamos aqui, que temos ministério, hemos pasado por difamación. temos passado por difamação. ¿Cuántos pasaron por eso? ¿Cuántos alguna ya vez? pasaram por isso? Não levanta, no, não levanta. Tranquilo, eu Fica sei, tranquilo, eu sei. Todos hemos pasado. Todos já temos passado. Y el hombre natural E o homem natural y la mujer natural, e a mulher natural, lo que quiere hacer en medio de una o difamación que quer fazer no meio de uma es difamação salir a defenderse. é sair para se defender. ¿O no? ¿O no? El hombre natural dice, es mentira. O homem natural diz, é mentira. Lo que está falando no es O que ele verdad. está falando não é verdade. Pero el hombre espiritual Mas o homem espiritual, espera en el secreto. ele espera no secreto. Porque sabe que Dios es quien lo defiende. Porque ele sabe que Deus é quem o defende. Muchas veces tenemos que sellar nuestra boca. Muitas vezes temos que fechar a nossa boca, Aunque tengamos razón. mesmo que nós tenhamos Aunque razão, tengamos evidencia. mesmo que tenhamos a evidência. Fique en paz. Fique em paz. Fique tranquilo. Fica tranquilo. Porque si Dios es quien lo llamó, Porque se Deus é quem te chamou, Dios es quien también te va a respaldar. Deus é quem também vai te respaldar. Todos los hombres de Dios que están en la Biblia, Todos os homens de Deus que estão na Bíblia, para tener un llamado específico, para ter um chamado tuvieron específico, que pasar por difamación. tiveram que passar por Pero difamação. luego de la difamación Mas logo depois da difamação, viene victoria. vem a vitória. Yo dije viene Eu victoria. disse que vem a vitória. Por eso Nehemías, en el momento que él dice, acepto el llamado, Por isso que no momento que Neemias disse, eu aceito o chamado, comienza número 1. começa número 1, ¿Cuál era el número 1? El desprecio. o desprezo. Número 2, Número 2, la difamación. a difamação. Comenzaron a difamarlo. Começaram a difamar. Você se quiere hacer rey. Você quer se fazer rei? Y él tenía toda la evidencia. E ele tinha toda a Lo evidência. faló el apóstol Leif hoy a la mañana. Falou o apóstolo Leif hoje de manhã. Él podría haber sacado las cartas Ele que pod- el rey le había dado. Ele podia ter tirado aquilo que o rei tinha dado para Pero ele. él, ¿qué hizo? Mas ele que fez? No mostró evidencia. Ele não mostrou a Él evidência. dijo, Dios me llamó. Ele disse, Deus me Y chamou. Dios me va a dar la E victoria. Deus vai me dar vitória. En medio de un ataque del enemigo, No meio de um ataque do inimigo, siempre habrá una respuesta de Dios. sempre haverá uma resposta Alguém de diga Deus. amém a Alguém isso. diga amém a isso. Número 3. Número 3. Acusación. Acusação. ¿Qué significa O acusación? que significa acusação? Petición ante la jurisdicción penal de una condena mediante la aportación de pruebas que demuestran un hecho delictivo y destruyan la presunción de inocencia del imputado. Wow. Posição ante a jurisdição penal de uma condenação mediante as provas que demonstram um feito definitivo e destrói a presunção e inocência do imputado. Uau. Wow. Es fácil, fácil la pregación, es fácil. Você ya va a ir a Argentina y va a poder vengarse. Amado, ¿quién es el que acusa? ¿Quién es el acusador? Quem é que é o acusador? Él es el que señala. Ele é quem aponta. Él es el que muchas veces viene a falar y acusarte. Ele é que muitas vezes vem a falar e a te acusar. ¿Quién acusó a José de algo que José no había hecho? Quem acusou José de algo que José não tinha feito? Lo faló el apóstol hoy a la mañana. Nos falou o apóstolo hoje de manhã. En el módulo 2 del libro, cómprenlo. No porque módulo es 2 do livro, espectacular. compre. Porque está en oferta hoy. Porque está a oferta hoje. Ainda sigue la oferta. Ainda segue a oferta. 2 por 60. 2 por 60. Solo por hoy. Só por hoje. Escuche. La esposa de Potifar A esposa do Potifar lo señaló. o apontou. ¿Era verdad o era mentira? Era verdade ou era mentira? Era mentira. Era mentira. Estaba siendo acusado de algo falso. Ele estava sendo acusado de algo falso. Misma cosa Nehemías. Mesma coisa Neemias. Estaba siendo acusado Estava sendo acusado que lo que estaba haciendo iba en contra. que o que ele estava fazendo era contra. Pero él tenía el respaldo. Mas ele tinha um respaldo. No el respaldo del rey. Não o respaldo do rei. No estoy hablando de un respaldo Não natural. estou falando de um respaldo natural. Él tenía el respaldo del Ele cielo. tinha respaldo dos céus. Por eso lo que hizo, lo hizo y Dios lo respaldó y le dio victoria. Por isso que ele fez o que fez e Deus o respaldou e lhe deu vitória. Diga gloria a Dios. Diga glória a Deus.
Número 4, conspiración. Número 4, conspiração. Yo voy rápido porque necesito soltar esto. Eu vou rápido porque eu preciso liberar isso. Número 4, Número 4, conspiración. conspiração. Es lo mismo que lo anterior, É a mesma coisa que o pero se anterior, juntan todos. mas se juntam todos. Cuando conspiran, Quando eles conspiram, falan entre ellos falam entre eles en contra de alguien. contra de alguém. Y esto es terrible. Isso é terrível. Contra Daniel, Contra Daniel, capítulo 6, verso 11. capítulo 6, verso 11. Conspiraron porque era irreprensible. Conspiraram porque ele era irrepreensível. Mateo 26. Mateus 26. Conspiraron contra Jesús. Conspiraram contra Jesus. Hechos 23, 12. Atos 23, 12. Se juntaron un montón de Se judíos juntaram vários judeus e hicieron un ayuno e fizeram um jejum y dijeron hasta que Pablo muera. e disseram até que Paulo morra. Conspiración. Conspiração. Es lo que muchas veces acontece cuando alguien tiene un llamado de Dios. É o que acontece que muitas vezes quando alguém tem um chamado de Deus, Cuando tiene un proyecto de parte de Dios. quando há um projeto da parte de Deus, Yo creo que esta convención, esta conferencia, eu creio que essa convenção, essa es conferência un proyecto que viene del corazón de Dios. é um projeto que vem do coração de Deus. Por eso hay muchas personas que no se unen al proyecto. Por isso que tem muitas pessoas que não se juntam a esse projeto. Porque lo que es llamado de Dios, Porque o que é o chamado de Deus, muchas veces la gente no lo entiende y critica. as pessoas não entendem e criticam. Pero yo tengo noticia de Mas parte eu de tenho Dios. uma notícia da parte de Deus. Que aunque el maligno se levante para conspirar, Que ainda que o maligno se levante para conspirar, Dios dará victoria. Deus dará vitória. Me deja profetizar en Me esta deixa noche profetizar nessa noite. que las conferencias que vienen de aquí en Que as adelante conferências que virão daqui para frente serán cada vez mayor. serão cada vez Que maiores. los anhelos que están en el corazón de Torre Que os Fuerte anelos que estão no coração de Torre Forte, de hacer este evento cada vez más fuerte y más grande, de fazer cada vez mais esse evento grande e forte, el Señor lo va a entregar. o Senhor vai entregar. Porque nunca fue para levantar a Torre Fuerte. Porque nunca foi para levantar Torre Forte. Nunca fue para levantar a Clayton Nantes. Nunca foi para levantar Clayton Nantes. Estos eventos son para levantar el nombre de Jesús. Esses eventos são para levantar o nome de Jesus. Y cuando una iglesia se une con otra E iglesia, quando uma igreja se junta com outra igreja, y cuando una iglesia de Minas viene a San Pablo, quando uma igreja de Minas vem para São y Paulo, cuando una iglesia de Amapá viene para San quando uma igreja do Pablo, Amapá vem para o São Paulo, y una iglesia de Río viene para e uma San igreja do Pablo, Rio vem para São Paulo. y yo sé que hay más, pero no Eu sei que lembro. tem mais, mas eu não lembro. Cuando la iglesia comienza a juntarse, Quando a igreja começa a se juntar, comenzamos a enaltecer el nombre del Señor. começa a enaltecer o nome do Y Senhor. aunque muchos conspiren en contra de este E sueño, mesmo que muitos conspiram contra esse Dios sonho, va a bendecir este Deus sueño. abençoará esse sonho. Yo dije, Dios va a bendecir este Eu disse que sueño. Deus abençoará este sonho. Porque cosas grandes Dios tiene para este Porque ministerio. coisas grandes Deus tem para esse ministério. Alguien tiene que decir Alguém amén. tem que dizer amém. No desista. Não desista. Apóstol, no desista. Apóstolo, não desista. Necesitamos estos eventos. Precisamos desses eventos. Porque la gente viene sin fuerza, Porque as pessoas chegam sem pero força, se van mas elas fortalecidas. vão Las fortalecidas. personas vienen As vacías pessoas vêm y vazias se van llenas del poder del e vão Espíritu cheias do Santo. poder do Espírito Santo. Las personas vienen As oxidadas, pessoas vêm enferrujadas, pero se van llenas del aceite de Dios. mas vão cheias do azeite de Deus. Así que no desista. Assim que não desista. Torre Fuerte, no Torre desista. Forte, não desista. Aunque haya 4 o 5 que le Mesmo incomode, que haja 4 ou 5 que incomodem, sigan avanzando, continue sigan avançando, haciendo, continuem fazendo, porque Dios tiene respuesta. porque Deus tem resposta. Levante la mano los que son de Torre Levanta as Fuerte. mãos os que são de Torre Forte. Los que son de Torre Os Fuerte. que são de Torre Forte. Apoye el trabajo. Apoie esse trabalho. Empuje este trabajo. Empurre Vamos, esse me trabalho. levantan la mano los de Vamos, Torre levante as Fuerte. mãos os que são de Torre No Forte. desistan. Não desistam. Porque todo trabajo que es para Dios Porque todo trabalho que é para Deus tendrá recompensa. terá recompensa. Yo sé que muchas veces hay guerras. Eu sei que muitas vezes existem guerras. La semana pasada hubo una guerra en esta iglesia. Semana passada houve uma guerra nessa igreja. Pero en medio del apagón de luz, Mas no meio do apagão da luz, ustedes vieron lo que aconteció. vocês viram o que aconteceu? Se fechó la iglesia. Fechou a igreja? En medio del apagón de luz, No meio do apagão de luz, no había agua, não tinha no água, había internet. não tinha internet. Eu dije, la iglesia se fecha. Eu disse, a igreja vai fechar. Apóstol dijo, se va a O fechar. apóstolo disse, vai fechar. Se va a fechar la boca del diablo. Vai fechar a boca do diabo. Porque esta casa no se Porque fecha. essa casa não se fecha. Puerta que es abierta por A Dios. porta que foi aberta por El Deus, diablo no puede o fechar. diabo não pode fechar. Sueño que es inspirado por Dios. Um sonho que é inspirado por Deus. El diablo no va
va a poder derribar. O diabo não poderá derrubar. Mismo que conspiren en contra, Mesmo que conspirar contra, Dios envía respaldo. Deus enviará respaldo. Dios envía respaldo. Deus envia respaldo. Dios envía respaldo. Deus envia ¿A respaldo. dónde están los de Torre Onde Forte? estão os de Torre Dios Forte? envía respaldo. Deus envia respaldo. Siga trabajando. Continuem Siga trabalhando. acreditando. Continuem acreditando. Porque Dios envía respuesta Porque del Deus envia cielo. respostas do céu. 50 días para terminar el año. 50 dias para terminar Y o hay un ano. de repente de Dios que se va a liberar. Há de repente de Deus que vai ser liberado. Alguien diga gloria a Dios. Alguém diga glória a Deus. Aunque se juntaren contra mí los malignos, dijo David. Mesmo que se juntarem contra mim os malignos, disse Davi. Dios envía respuesta. Deus envia a resposta. ¿Saben lo que intenta hacer el enemigo? Sabe o que o inimigo tenta fazer? Que tengamos miedo. Que nós tenhamos medo. Lo que intentó hacer con Nehemías O que ele tentou fazer com es Neemias que tenga miedo. é que tivesse medo. Porque la gente fala Porque as pessoas falavam que el miedo paraliza. que o medo paralisa. ¿Cuántas veces vos escuchó esta frase? Quantas vezes você escutou essa Estoy frase? intentando pregar en portugués. Está tentando pregar em português. ¿Cuántas veces vos escuchó esta Quantas frase? vezes você escutou essa El frase? miedo te paraliza. O medo te paralisa. ¿Lo escuchó alguna vez? Já escutou alguma vez? Pero ¿sabe que está comprobado? Mas sabe o que já está comprovado? Los neurocientíficos comprobaron esto que le voy a Os soltar. neurocientistas comprovaram o que eu vou te falar. Número 1. Número 1. Cuando usted tiene miedo, Quando você tem medo, se le pone la piel de gallina, se fala. aí se coloca uma pele de galinha, ¿Le pasó alguna vez? fica arrepiado. Tener miedo y la piel. A pele fica A mí me arrepiada. pasó el otro día. A mim aconteceu outro dia. Cuando estuvimos 4 días sin luz, Quando nós ficamos 4 dias sem luz, la pastora Lourdes, la pastora Fátima a pastora Fátima me dio un copo me deu um copo con una vela. com uma vela. Yo estaba solo en la Eu casa. estava sozinho lá na casa. Solo. Sozinho. Ahora está lleno. Agora tá cheio. Pero ese día no estaba Mas ninguno nesse conmigo. dia não tinha ninguém comigo. No había luz, amado. Não tinha luz, Yo amado. salía por la janela, Eu saía na janela, nada. nada. Y pastora, tocó el corazón Dios. Deus tocou no coração da pastora. Y dijo, un copo con una vela. Dá um copo com uma vela. ¿Y qué hice? E o que eu fiz? Estaba solo en la casa. Tava sozinho na casa. Coloqué en una cama doble Coloquei numa cama, numa bicama, un uma beliche, una caja uma caixa y puse el copo con la vela. e coloquei o copo com a vela. Esta parte corten ahí en internet. Essa parte corta da internet. Yo estaba a punto de dormir, Eu tava quase para dormir. casi. Y la janela estaba A abierta janela estava aberta, y no había luz. não tinha luz. Y de repente el viento E de repente o vento tiró el vaso, el copo jogou o vaso, o copo. contra el O suelo. copo bateu no De vidro. chão, de vidro. ¿Sabe el ruido que hizo? Sabe o barulho que ele fez? Y yo estaba en la cama. E eu tava na cama. Amado, salté. Amado, eu dei um pulo. Pero nunca pensé que tenía esa agilidad. Eu nunca pensei que eu era tão ágil. Eu pensé que esa agilidad ya había pasado. Eu pensei que esse tempo de agilidade já tinha passado. Eu estaba acostado Eu estava deitado y de repente estaba parado. e de repente eu estava de pé. Así. Eu falei lo que dijo el Chapulín Colorado. Eu falei o que dizia o Chapolin Colorado. E agora quem poderá E ajudar? agora quem poderá me ajudar? Primeira coisa, Primeira coisa. la piel se puso de gallina. A pele se pôs de galinha, fiquei arrepiado. ¿Sabe lo que significa eso? Sabe o que significa isso? Que la sangre Que o sangue se va para las extremidades. vai para as extremidades. Por eso la piel se pone ripia. así. Por isso a pele fica arrepiada. La sangre se va O sangue para los pies vai para os pés y para las manos. e vai para as mãos. ¿Para qué? Para quê? Para que yo pueda atacar Para que eu possa atacar o salir corriendo. ou sair correndo. Está comprobado. Já está comprovado. Número 2. Número 2. Los pelos se ponen de punta. Os pelos ficam para Así, cima. así. Os cabelos ficam Los para cima. cabelos, así. Se Ficam ponen- arrepiados. ¿Por qué? Porque los pelos actúan como sensores. Porque os pelos são como sensores. Os Estoy cabelos, falando algo que leí en un libro de os neurocientistas. cabelos ficam arrepiados porque eu falei algo porque eu li nos livros dos cientistas. Escute. Escuta isso. ¿Por qué? Porque si hay algún movimiento... Oh, meu Deus. Oh meu Deus. Otra vez no. Otra vez no. Outra vez não. Si hay algún movimiento, Se tem algum movimento, você va a sentir. você vai sentir. Entonces el mismo cuerpo Então o mesmo corpo está generando, está activando está gerando e ativando para que você se defienda para que você se defenda o ataque. ou ataque.
Número 3. Número 3, Las pupilas se dilatan. as pupilas se dilatam. Eu tenía todo esto ese día, Eu, hace una eu semana tive atrás. tudo isso nesse dia, há uns Tudo dias junto. atrás. Tudo junto. Las pupilas se dilatan. As pupilas dilatam. ¿Para qué? Para quê? Para que yo pueda ver más allá de lo que veo siempre. Para que eu possa ver mais além daquilo que eu enxergo sempre. Persona que se asusta abre la boca. Pessoa que se assusta, ela abre a boca. ¿No le pasó como usted? Já aconteceu É? com você? ¿Por qué abre la boca? Por que abre a boca? Porque sus oídos Porque os se seus están ouvidos abriendo estão se abrindo para escuchar más de lo que escucha siempre. para escutar mais do que se escuta sempre. Profeta, ¿qué me quiere decir con todo Profeta, o que você esto? está querendo dizer com isso? Que es mentira que el miedo Que paraliza. é mentira que o medo paralisa. El diablo quiso paralizar a Nehemías, O diabo quis paralisar Neemias, pero el ADN de Nehemías, mas o DNA de la Neemias, genética de a Nehemías, genética de Neemias, se le activó todo junto. se ativou tudo junto. Yo no fui hecho para estar Eu paralizado. não fui feito para ficar Yo paralisado. no fui hecho para salir corriendo en medio Eu de não las fui feito dificultades. para sair correndo do meio das Yo dificuldades. fui hecho para avanzar. Eu fui feito para avançar. No soy de los que Eu retroceden. não sou dos que Yo retrocedem. no retrocedo ni para tomar impulso. Eu não retrocedo nem para tomar um Yo impulso. siempre voy al frente. Eu sempre vou para frente. Amado, esa unción se tiene que meter en nosotros Amado, en este essa unção tiempo. precisa entrar em nós nesses tempos. El enemigo quiso colocar temor, colocar miedo. O inimigo quis colocar-te medo, Pero Dios te dice, avanza. mas Deus te diz: avance, Aunque sea difícil, mesmo que seja difícil. aunque sea difícil comprar eso que quieres comprar. Mesmo que seja difícil você comprar isso que você Porque quer hay comprar. desafíos que Dios va a colocar en ciertas personas de este lugar. Porque há desafios que Deus colocará em Yo estoy certas profetizando. pessoas. Eu estou profetizando. Yo estoy profetizando. Eu estou Hay profetizando. desafíos que Dios va a colocar Há desafios que Deus vai colocar para que você pase de ser empleado a ser para empleador. que você saia de empregado e seja um empregador. Para que você salga de copero a ser un conquistador. Para que você saia de copeiro para ser um Dios conquistador. va a poner al frente nuestro desafíos. Deus vai colocar à nossa frente Tengo desafios. dos alternativas. Temos duas Me alternativas. quedo paralizado como se queda el mundo, Fico paralisado como o mundo fica. o la unción del Espíritu Santo me hace avanzar. Ou a unção do Espírito Santo me faz avançar. Yo no fui hecho para ir para atrás, ni Não para fui- mirar para não- atrás, Não fui feito de voltar ni atrás mirar al costado. ou virar de lado. Yo fui hecho para mirar Eu arriba. fui feito para olhar para Y el cima. que está arriba me dice, E o avanza. que está acima me diz: avança. Porque vamos a ver la gloria de Dios. Porque nós vamos ver a glória de Deus. Yo estoy viendo gente que va a pasar de un estado a otro Eu estado. estou vendo pessoas que vão passar de um estado un a outro nivel a estado, outro nivel. de um nível a outro Yo nível. no me voy a subir una escalera. Eu não vou subir um degrau. No voy a subir. Não vou subir. Porque no va a aguantar. Não vai aguentar. Mas Dios está falando esta palabra. Los Mas- que vinieron a la mañana me comprenden. Deus está falando, aqueles que vieron de manhã me compreendem. Los otros se quedaron ahí. Os outros ficaram. Asista el video de hoy a Assista la o mañana. vídeo de hoje de manhã. Eu no voy a subir una escada. Eu não vou subir uma escada. Pero una escada significa nivel. Nivel. Uma escada significa nível, 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 Nivel. nível. Hay gente que por miedo se queda abajo. Pessoas que por medo ficam por Hay baixo. gente que por miedo se queda en la orilla. Pessoas que por medo ficam na frente. En la orilla. De joelhos. En la orilla, no No carpete. Isso, Isso. creo. Esse. En la orilla del mar, no sé cómo se fala. Na borda do mar. Isso. Na margem. Mas los barcos no fueron hechos para estar en la orilla. Os barcos não foram feitos para ficar à margem. Barco que está en la orilla se oxida. O que está na margem enferruja. Barco que está en la orilla o barca que está en la orilla se pudre. Barco que está na margem apodrece. Você no fue hecho para estar abajo. Você não foi feito para estar embaixo. Você fue hecho para estar encima. Você foi feito para estar em cima. Hay gente que Dios la va a colocar de atrás para Tem adelante. pessoas que Deus vai colocar de trás para De frente. abajo para arriba. De baixo para cima. Dios te dice tienes que subir niveles. Deus te diz tem que subir os níveis. Deja de estar acostumbrado a la orilla. Deixa de estar acostumado às Porque margens. Dios te está diciendo más profundo. Porque Deus está dizendo vai mais para fundo. Más profundo. Mais profundo. Hay gente que en la orilla solo escucha, As pessoas na margem só escutam. pero más profundo Mas- las redes se rompen por la cantidad Mas de mais peces. fundo as redes quase se rompem pela quantidade de peixes. Alguien tiene que entender esta Alguém palabra. precisa entender essa Dios no palavra. te llamó para encajar con el mundo. Deus não te chamou para se encaixar no mundo. Dios te llamó para romper estructuras. Deus te chamou para romper as estruturas. Para caminar sabiendo que Dios va por delante. Para caminhar sabendo que Deus está à frente. Hay alguien vivo en esta Tem casa. alguém vivo aqui nessa casa. Yo estaría haciendo ruido. Se você está aqui, você estaria fazendo ruído, barulho. Barulho.
Vamos, vamos, vamos. Alguien diga amén. Alguém diga amém. Llegó el momento de activarme. Chegou o momento de me ativar. Gracias, gracias, gracias. Obrigado, pastor. Llegó el momento de activarme. Chegou o momento de me ativar. Tiene que haber una activación en mi ministerio. Precisa haver uma ativação no meu ministério. Hace muchos años atrás, Há muitos anos atrás, eu nunca pensé que iba a ser pregador. eu nunca achei que ia ser um pregador. Ainda hoje, Até hoje, pienso lo mismo. eu continuo pensando o mesmo. Mas hace muito tempo, Mas faz muito tempo, eu estava trabalhando em um lugar eu estava trabalhando num lugar donde trabajaba muchas horas, onde eu trabalhava por muitas horas. no comía. Eu não comia. En ese tiempo era magrinho. Nesse tempo eu era magrinho. Hoy como. Hoje eu como. Escuta. E aí estava trabalhando forte. E aí eu estava trabalhando forte. E eu tinha chamado. E eu tinha um chamado. Desde o primeiro dia que eu cheguei à igreja. Desde o primeiro dia que eu cheguei na igreja. Há pessoas que lembram meu testemunho. As pessoas que lembram o meu testemunho. Que Deus me sacou da droga, da delinquência, do suicídio. Deus me tirou da droga, da delinquência, do suicídio. E a primeira vez que eu estava de joelhos em uma igreja. E a primeira vez que eu me ajoelhei diante de uma igreja. O Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. E falou: você tem propósito. Falou: você tem um propósito. Por isso a bala que seu pai disparou contra sua mãe se correu. Por isso que a bala que o seu pai atirou contra sua mãe, ela saiu. E aunque estava grávida, você nasceu. E ainda que ela estava grávida de você, você nasceu. Por isso eu não corri quando se quiso suicidar em las vías del tren. Por isso que eu corri quando eu quis me suicidar na via de um trem. Eu desde o primeiro momento supe que havia um chamado. Desde o primeiro momento eu soube que havia um Pero chamado. hubo um momento em minha vida Mas houve um momento na minha que vida estava dentro da que eu igreja. estava dentro da igreja. Eu estava sentado escutando as Eu estava pregações. sentado ouvindo Eu pregações. levantava as mãos. Eu levantava minhas eu mãos. ofertava. Eu pulava. Diezmava. Eu tudo. dizimava. Pero mi chamado Mas o meu chamado estava longe. estava longe. Eu não creía que lo poderia lograr. Eu não acreditava que eu ia E um conseguir. dia estava trabalhando Um dia eu estava trabalhando e o Espírito Santo me toca. e o Espírito Santo me E tocou. havia um montão de gente a meu E alrededor. tinha várias pessoas ao meu redor. Eram empregados que estávamos todos trabalhando. Eram empregados, estávamos todos trabalhando. E eu lembro, como se fosse hoje. Eu me lembro como se fosse hoje. Comecei a chorar. Comecei a chorar. Porque eu veia mis manos todas marcadas. Eu via minhas mãos Cortadas. todas cortadas, marcadas. E eu sabia que tinha um chamado. E eu sabia que eu tinha um Mas eu chamado. estava correndo del chamado. Mas eu estava correndo do chamado. Sabe? E nada me funcionava. E nada me Eu funcionava. voltava a minha casa. Eu voltava para E com casa minha esposa peleávamos. e eu e minha esposa nós brigávamos. Lembro que minha casa chovia. Eu lembro que na minha casa chovia dentro. Porque o techo se estava roto. Porque o teto estava E eu rompido. cambiava as tejas del techo. E eu mudava as telhas dos E ao tetos. mês seguinte, E no mês a seguinte, mesma teja se volvia a a romper. mesma telha voltava a Se quebrar. rompia a televisão. Quebrava a televisão. E comprava outra E eu televisão. comprava outra televisão. E se volvia a romper. E voltava a quebrar. E a cerâmica de minha casa, de la cocina, E o piso da cozinha da minha casa se quebrava. quebrava. Lo cambiava. Eu mudava. E se volvia a quebrar. E voltava a quebrar. E eu não entendia. E eu não Eu não entendia. entendia. Eu não entendia. E lembro esse dia que estava trabalhando. Eu lembro nesse dia que eu estava Que trabalhando. o Espírito Santo me habla. E o Espírito Santo falou comigo. Quanto tempo você vai seguir correndo del chamado? Quanto tempo você seguirá correndo do teu chamado? Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem que pregar a Você palavra. precisa pregar a palavra. Você tem que volver à presença. Você precisa voltar à presença. Isso me falava Deus em meio de um trabalho. Isso Deus me falava no meio do meu E trabalho. Deus me quebrantou delante de E todos. Deus me quebrantou diante de E comecei todos. a chorar. E comecei a E chorar. comecei a sentir a presença de Comecei a Deus. sentir a presença de E Deus. hubieron compañeros que me vinieron a falar. E companheiros vieram me falar. ¿Está bien? Você está bem? Sí, estoy bien, vaya Sí, para yo allá. estoy bien, vai trabalhar. Y yo estaba sintiendo la unción del Espíritu Eu Santo. estava sentindo a unção do Espírito Porque Santo. eu estava escondido. Porque eu estava escondido. Eu estava como Jonás. Eu estava com o Jonas. Escapando del llamado, del propósito. Escapando do meu chamado e do Y propósito. Dios viene a falarme. E Deus veio falar comigo. Esa llama tiene que volver a encenderse. Essa chama precisa voltar a se acender. Porque você se está apagando. Porque você está se apagando. Y yo estaba quebrantado en medio de un trabajo. Eu estava quebrantado no meio do meu trabalho. Hasta que entendí Até que eu entendi. que no era la teja, Que não era a telha. que no era la televisión, Que não era a que televisão. no era la cerámica, Que não era o piso. que no era mi esposa, Que não era minha esposa. era el llamado. Era o chamado. Mientras yo permanezca longe del llamado, Enquanto eu permanecer longe do chamado, todo va a estar trabado en mi vida. tudo estará travado na minha vida. Por más que haya problemas, Por mais que eu tenha por problemas, más que se levante desprecio, por mais que venha o por desprezo, más que venga difamación, por mais que venha por difamação, más que la gente conspire en contra del por mais que as llamado, pessoas conspirem
encontra o meu chamado. Você tiene que entender Você precisa que hay un entender llamado aquí adentro que tem um chamado aqui dentro que se tiene que activar. que tem que se Yo ativar. vengo a pregar en esta noche a Eu 10 prego nessa noite a 10 y a decirle que ese llamado tiene que volver a arder en su e a vida. dizer que esse chamado precisa voltar a arder na sua La vida. llama se está apagando, A chama está se pero apagando, la llama tiene que volver a mas a encenderse. chama precisa voltar a se acender. Alguien tiene que activarse en esta noche. Alguém precisa se ativar nessa Que noite. por más que se levante Gesén, Por mais que se levante El o Gesem, Amonita, o Amonita, sea quien sea que se seja levante, quem seja que se levante, você va a terminar lo que Dios colocó en su vida. você vai terminar o que Deus colocou na sua vida. En estos días usted vino a este lugar Nesses dias você veio nesse lugar para equiparse, para se equipar, para para se entrenarse, treinar, para salir de este lugar restaurado. para sair desse lugar restaurado. No es por la mitad como se falaba hoy a la mañana. No es por la mitad Não é pela metade, como se faló hoy a la como se mañana. falou hoje pela manhã. El mismo que te dio la unción para O empezar mesmo que te deu a unção para começar, es el mismo que te da la unción para é o terminar. mesmo que te dá a unção para terminar. El mismo que te llamó O mesmo que te chamou te dará respaldo. te dará respaldo. Alguien diga gloria a Dios Alguém en diga esta glória a noche. Deus. Alguien diga gloria a Dios en esta noche. Alguém diga glória a Deus nessa noite. Termino. Termino. Y el último, O último, el número 5, número 5. amenazas. Ameaças. 5 minutos. 5 minutos. El nivel número 5 del enemigo O nível número 5 do inimigo es amenaza. são as ameaças. Pero cada vez Mas cada vez que el diablo levanta una amenaza en contra de un filio, que o diabo levanta uma ameaça contra um filho, el cielo envía respuesta. o céu envia resposta. Faraón Faraó liberó una amenaza de muerte liberou uma ameaça de morte en contra de un recién nacido Moisés. contra de um recém-nascido que era Moisés. ¿Cuántos lembran esa historia? Quantos lembram dessa história? Faraón dijo, tiene que morir. Faraó disse: você tem que morrer. Y Dios dijo, E Deus disse: no va a morir. você não vai morrer. Yo lo voy a guardar. Eu vou te guardar. Yo lo voy a ungir. Eu vou te ungir. Porque você tem un llamado. Porque você tem um chamado. Cada Cada vez vez que el diablo libere una que o amenaza, diabo libere uma ameaça, Dios enviará respaldo del cielo. Deus enviará respaldo do céu. Moisés no murió. Moisés não morreu. Creció en la casa de Faraón. Cresceu dentro da casa de Faraó. Comió la comida de Faraón. Comeu a comida de Faraó. Vistió la ropa que Faraón le pagaba. Vestia a roupa que o Faraó lhe pagava. Alguien tiene que entender Alguém precisa entender. que por más que el diablo se levanta a querer susurrar en contra de la Por iglesia, mais que o diabo tente levantar sussurrando contra a igreja, Dios te da respaldo. Deus te dará respaldo. Eu dije, Dios te da Eu respaldo. disse que Deus te dá respaldo. Jezabel Jezabel envió amenaza enviou ameaças y falou, Mañana a esta hora, amanhã a esta hora, el profeta de fuego se va a apagar. o profeta do fogo vai se apagar. Mañana a esta hora, Amanhã a essa hora, Elías muere. nesse dia ele morre. Elías muere. morre. Pasaron 24 horas. Passaram 24 horas. Elías no murió. Elias não morreu. Pasaron 10 años. Passaram 10 anos. Elías no murió. Elias não morreu. Pasaron 1000 años. Passaram 1000 anos. Elías no murió. Elias não morreu. Elías fue arrebatado Elias en un foi carro arrebatado no de fuego. no carro de fogo. Cada vez que haya una amenaza del diablo, haja uma ameaça do diabo, habrá un respaldo divino. haverá um respaldo divino. Dios te respalda. Deus te Dios respalda. te cuida. Deus te cuida. Dios te guarda. Deus te guarda. Dios te blinda. Deus te livra. Hay alguien vivo en esta Tem alguém casa. vivo nessa casa. Pega un grito de Dá victoria. um grito de vitória. Vamos, alguien pega un grito de Alguém victoria. dê um brado de vitória. Yo no sé cuál sea la amenaza. Eu não sei quais são as ameaças. Quizá en contra de tus hijos. Quem sabe contra os seus filhos. Quizá las amenazas vienen de doctores Quem sabe as ameaças veio dos que sin doutores. saber están liberando una palabra de maldición. E sem saber liberar uma palavra de La maldição. última palabra viene del A cielo. última palavra vem do céu. Diga conmigo, diga conmigo. Diga comigo. La última palabra. A última palavra. Vamos, alguien tiene que hablar con Alguém tem vontade. que falar com vontade. La última palabra A última palavra viene del cielo. vem dos céus.
No importa lo que el diablo esté falando en Não- contra de tu casa. Não importa o que o diabo fala contra a sua No casa. importa lo que el diablo fala en contra de su Não importa o matrimonio. que o diabo fala contra o seu casamento. Dios tiene la última palabra. Deus tem a última palavra. Dios tiene la última palabra. Deus tem a última Yo quiero palavra. profetizar esta Eu palabra. quero profetizar essa Que en palavra. estos últimos días que quedan de este Que año, nesses últimos dias que faltam do ano, Dios viene con respuesta. Deus vem com Este resposta. año no termina en Esse tristeza. ano não terminará em Este tristeza. año termina en victoria. Esse ano terminará Este em año termina en vitória. Esse victoria. ano termina em vitória. Hay gente que vino aquí sin Tem fuerza, pessoas que vieram aqui sem pero se força, van a ir mas renovadas y sairão daqui restauradas. renovadas e respaldadas. Yo veía un espíritu de muerte, de suicidio. Eu via um espírito de morte, de Yo suicídio. lo soñé hoy, no podía Eu dormir. sonhei ontem, eu não podia Eran las dormir. 5 de la mañana y todavía estaba dando Eram 5 vueltas. da manhã e eu estava dando Pero Dios me voltas. decía, todo espíritu de muerte va a caer por Mas terra. Deus me disse, todo espírito de morte vai cair por terra. Yo no te conozco, Filia. Eu vejo a sua dor, filha. Yo no te conozco, Filia. Eu Yo não no te conozco conheço, su filha. vida. Eu não conheço a Pero sua sé vida. que Dios tiene cosas grandes Mas para eu su sei que vida. Deus tem coisas grandes Te para sua veo vida. alabando, te veo vejo louvando, eu vejo adorando. Você tem um testimonio fuerte Você para tem um muitas testemunho mujeres. forte para muitas Por mulheres. eso el diablo no pudo matarte cuando eras Por pequeña. isso o diabo não te matou quando você era Y pequena. tampoco te mató cuando vos eras E grande. tampouco te matou quando você já era Pero grande. dice Dios, te estoy guardando. Diz o Senhor, eu estou te guardando. Levanta tu mano que quiero profetizar. Levanta sua mão, eu quero te profetizar. Hay gente que ha sido guardada por Dios. Tem pessoas que foram guardadas por Vinieron Deus. sin fuerza, Chegaram sem pero se força, van a ir con fuerza del cielo. mas sairão com força do El céu. diablo quiso bajar tus O brazos, diabo quis baixar os pero seus Dios braços. dice, yo soy quien levanto tus Mas Deus brazos. diz, eu sou o que levanta Hay os seus victoria braços. que viene de parte del Há Señor. vitórias que vêm da parte do Senhor. Vamos, pastora. Vamos, No me pastora. baje los brazos. Não baixe os Porque braços. Dios tiene cosas grandes para Porque este Deus tem tiempo. coisas grandes nesse Por tempo. más que el diablo se levantó para dividir la Por casa, mais que o diabo se levantou para dividir a casa, Dios envía respuestas sobre esa Deus casa. envia respostas sobre essa casa. Hay victoria que Dios te está Há enviando. vitórias que Deus está te enviando. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguém tem que dizer glória a Você Deus. no vino por acaso. Você não veio por acaso. Hay respuesta de Dios para a sua Há vida. respostas de Deus para a sua Levanta vida. tu mano que Levanta quiero suas mãos, eu profetizar. quero profetizar. Herodes Herodes. liberó Herodes liberó un edicto de muerte liberou um edital de morte y dijo, los menores de 2 años e disse: os menores de 12 anos tienen que morir. precisam morrer. Y entre esos menores de 2 E años, entre os menores de 2 anos, ¿quién estaba? quem estava? ¿Quién estaba? Quem estava? ¿Quién estaba? Quem estava? Jesús. Jesus. ¿Sabe? Hay una historia fantástica. Tem uma história fantástica. Termino, apóstol. Ya Termino, apóstolo, já termino. Ya termino. El monte de la transfiguración. No Monte da Transfiguração Estaba el número 1. estava o número 1. ¿Quién es el número 1? Quem é o número 1? El número 1 es en Argentina, en É o Brasil, número 1 na Argentina, en no China. Brasil, na China. Jesús es el número 1. Jesus é o número 1. Estaba Moisés. Estava Moisés. ¿Y quién más estaba? Elías. Elías. Lembra. Você lembra? Jesús, Jesus, Moisés, Moisés, Elías. y Estaba el- Pedro, y el- Jacob, pero los discípulos lo dejamos. os discípulos nós deixamos. Hoy sí lo dejamos fuera los discípulos. Hoje nós deixamos Porque esto fora. es para líderes. Porque isso é para líderes. Agarrar la mano que está al lado y decirle, vos es un líder. Pega na mão de quem está do seu lado e diz: você é um líder. Número 1. Número 1. ¿Quién es el número 1? Quem era o número 1? Número 2. Número 2, Moisés. Moisés. Y número 3. E número 3, Elías. Elias. Você se imagina la charla, Você imagina a conversa? la conversa. La charla. Se fala charla. Se imagina la conversa. Você imagina a conversa? ¿Y você quién es? E quem é você? Eu soy Moisés. Eu sou Moisés. Faraón liberó un edicto de muerte. Faraó liberou um edital de morte. Y aquí estoy. E aqui eu tô. ¿Y você quién es? E você quem é? Yo soy el profeta de fuego. Eu sou o profeta do fogo. Una tal Jezabel liberó una palabra. Uma tal de Jezabel me liberou uma palavra, Liberó una amenaza. uma ameaça. Y aquí estoy. E eu tô aqui. ¿Y usted, Señor, quién es? E você, Senhor, quem é? Van a pensar que en 3 días voy a estar muerto. Vão pensar que em 3 dias eu vou estar morto.
Pero al tercer día voy a dar vida y vida en Mas no abundancia. terceiro dia eu darei vida e vida em abundância. Aunque haya amenaza en contra de tu vida. Aunque tenha ameaças contra a sua vida. Aunque haya amenazas en contra de tu llamado. Mesmo que tenha ameaças contra o seu Aunque chamado. haya amenaza en contra de tu salud. Mesmo que tenha ameaças contra a sua Yo saúde. quiero profetizar esta Eu palabra en esta profetizo noche. essa palavra nessa noite. Que Dios cancela esa amenaza, Que Deus esa palabra de cancela essa maldición. ameaça e essa palavra de maldição. Esa palabra de maldición se transforma en bênção Essa para tu palavra de vida. maldição se transforma em bênção para a sua vida. ¿Por qué se transforma en bênção? Por que se transforma em bênção? Porque Moisés no murió Porque Moisés não morreu y fue bendición para millones de e personas. foi bênção para milhões de pessoas. Porque Elías no murió Porque Elias não morreu. y hasta ahora sigue dando vuelta en el carro de E fuego. até a hora fica dando volta no carro de fogo. Jesús no murió Jesus não morreu. y hasta el día de hoy sigue avivando la E iglesia. até o dia de hoje continua El avivando a fuego de igreja. Dios no se apaga. O fogo de Deus não se apaga. Yo dije el fuego de Dios no Eu se disse que apaga. o fogo de Deus não se apaga. Y aunque você hoy esté sufriendo alguna amenaza, Mesmo que você esteja sofrendo uma ameaça. así como Nehemías, Assim como Neemias, vamos a edificar. vamos edificar. Vamos a edificar. Vamos edificar. Vamos a edificar. Vamos edificar. Yo tengo que terminar. Yo tengo que terminar. eu preciso Apóstol no va a terminar. convidar más para mí. Apóstolo nunca mais vai me No va a convidar. convidar más. Nunca mais me Termino convida. con esto. Termino com isso. Me defiende, Leif, ahí me defiende. Leif, me defenda. Defienda, defienda. Termino con esto. Termino com isso. Si você quiere, yo cierro la reunión. Se você quiser, eu acabo com a reunião. Y los que quieren se van y los que E quieren os se que quedan. quiserem ir, podem ir. E os que quiserem ficar, fiquem. Termino con esto. Nehemías, capítulo 6. Neemias capítulo 6. Dice, verso 11. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Neemias 6:11. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Un hombre le dijo, vamos al templo y ahí te escondes. Homem disse, vamos para o templo e lá você se esconde. Un hombre como yo va a huir. Homem como eu fugiria. Eso dijo Nehemías. Isso disse Yo no Neemias. voy a ir al templo para esconderme. Eu não vou no templo para me esconder. Yo voy al templo a celebrar. Eu vou no templo para celebrar. Yo no voy al templo a estar triste. Eu não vou no templo para ficar Yo no voy triste. al templo para estar escondido. Eu não vou no templo para ficar escondido. Termino. Verso 15. Verso 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Tu victoria A sua vitória será el silencio será o silêncio de los enemigos. dos seus inimigos. ¿Qué es lo que fechó la boca de Gesem? O que foi que fechou a boca de De Gesem, los amonitas dos y amonitas de los enemigos. e dos inimigos? La victoria del A Señor. vitória do Senhor. Me deja profetizar. Me deixa profetizar. Tu victoria A sua vitória va a fechar la boca del diablo. fechará a boca do diabo. Póngase en pie. Coloque-se em pé. Póngase en pie, levante su mano. Yo Col- quiero profetizar sobre Coloque-se su em pé, vida. eu quero profetizar sobre a sua vida. Si hoy você está viviendo un tiempo de tormenta, Se hoje você está vivendo um tempo de luta, tempestades, de lutas, de duelo, de dor, de tristeza, de tristeza, de depresión, de depressão. hay gente aquí que perdió familiares. tem pessoas aqui que perderam seus Estão familiares, tristes. estão tristes Piensan que no van a avanzar. e Piensan que no van a levantar pensam su que brazo não vão nuevamente. avançar e não vão levantar os seus Pero braços. você no vino a este lugar para estar triste. Mas você não veio nesse lugar para ficar triste. Você no vino a esta conferencia para ficar triste. Você não veio nessa conferência para ficar triste. Você vino a esta conferencia para activar su llamado. Você veio nessa conferência para ativar o seu chamado. Yo tengo que repetir aquí. Eu preciso repetir aqui. Você vino a esta conferencia para activar lo que estaba seco. Você veio a essa conferência para ativar o que estava seco. Ezequiel, ¿qué ves? Un cementerio de huesos. Você viu um cemitério de ossos. Ezequiel, Ezequiel ¿qué viu. ves? Quem é?
¿Qué ves? O que você vê? Un cementerio de huesos secos. Cemitério de ossos secos. Muitas vezes estamos secos. Nós estamos en secos. gran manera. De alguma maneira. Pero el Señor Mas o Senhor envía su espíritu envia o seu para Espírito avivarnos nuevamente. para nos avivar novamente. Levanta tu mano ahí. Levanta sua mão aí. ¿Sabe? Me imagino a Nehemías Eu me imagino Neemias cantando. Distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor. No, canta bien, no como eu, canta bien. Canta bien, tú cantas bien, eu no. No puede imitarme a mí en eso. Yo me imagino a Nehemías Eu imagino Neemias sirviendo la copa, servindo a copa, con un llamado aquí adentro. com um chamado aqui dentro. Sirviendo la copa, Servindo a copa, con un fuego aquí adentro. com um fogo aqui dentro. Sirviendo la copa, Servindo a copa, lejos de su llamado, longe do seu chamado, pero con un fuego que mas comenzaba. com um fogo que começava. ¿Se imagina Nehemías? Você imagina Neemias? Distante de ti, Señor. Distante de ti, Senhor. ¿Qué puedo lograr? O que eu posso fazer? Cierra tus ojos ahí donde Feche os estás. teus olhos aí onde você está. Adoramos a Dios. Espíritu Santo. Felia tus olhos. No olhe para mí. Eu não sou importante. El importante es el Espíritu Santo. Eu não sou importante, o importante é o Espírito Santo. Fecha Não olhe tus para mim. olhos. Distante de ti, Isso. Senhor, não posso viver. No vale la pena. Não vale a pena existir. Escuta, decía Nehemías. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Ai, Sabanarabaçoia. Preciso de ti. Distante, distante. Distante de ti, Vamos, iglesia. Senhor, Cántalo. não posso viver. No vale la pena. Não vale a Enda, pena Rimanarabaçô. existir. Escucha el clamor. Escuta o meu clamor. Enciende el llamado. Mas que o ar que eu respiro. Enciende el llamado. Preciso de ti. Enciende el llamado, Señor. E as lutas. Activa el llamado. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim.